Oi, gente! Hoje eu não vim trazer dicas práticas, tá? Nem conteúdos prontos. Na verdade, hoje eu vim falar com você meio que um desabafo, né? Algo que eu tenho passado como mãe, né? E talvez tenha alguma mãe aí do outro lado que esteja passando por algo parecido, tá? Oi, eu me chamo Ana Lopes e aqui nesse canal eu falo sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, maternidade real, tá? Tudo que eu falo aqui é sobre minha vivência. Eu sempre gosto de deixar bem claro que eu não sou nenhuma especialista no assunto, tá? Só transbordo aqui na tua vida porque é algo que eu já passei, é algo que eu estou em um processo de autoconhecimento também e tudo que eu estou aprendendo, eu estou fazendo questão de documentar aqui e tá transbordando na vida de vocês. Então, tá bom? Ano passado, o meu filho de 4 anos, que hoje ele tem 4 anos, né? Foi o primeiro ano dele na escolinha, né? E para mim foi algo assim maravilhoso, meio que apreensivo também, porque eu estava super feliz que ele ia para a escolinha, né? Porque lá ele ia ter outros coleguinhas, ele ia estar se desenvolvendo cada vez mais do que ficar só em casa, não é verdade? E também aquela apreensão, né, de a gente ter a criança ali ao nosso lado a todo momento e ter que partir, né, para começar essa jornada aí de crescimento, né, dos primeiros anos aí na escolinha. Não tive muito problema com ele sobre a questão de levá-lo e ele ficar chorando para poder vir para casa, né, e como algumas mães passam por esse problema, né, e é de cortar o coração, não é verdade? Mas eu passei por algumas outras questões, tá? A princípio, ele não queria ficar na sala de aula, né? Quando eu fui chamada ano passado para poder conversar, junto com a professora e a diretora, elas me falaram que ele não queria ficar na sala, ele não queria se socializar com outras crianças, né? Ao meu ver, tudo do que elas tinham me falado é que ele queria brincar sozinho, ele queria ficar correndo lá fora no pátio e a princípio eu expliquei a ela que eu moro em uma casa de andar, né? Eu não tenho muito espaço para que ele fique correndo para um lado e para o outro, não tenho um quintal, sabe? E queria saber o porquê eu teria que levá-lo ao neuro. Então elas me entregaram um relatório da escola que lá dizia que ele não interagia com outras crianças, que ele não olhava nos olhos, né? Que algumas atividades ele não queria fazer por conta dele não aceitar o não. E se ele quisesse desenhar agora, teria que ser naquele horário. Se a professora dissesse que não, ele se jogava no chão, elas ficavam com medo dele bater a cabeça, de se machucar, lógico, né? E isso aí foi, assim, um ano que eu passei muito difícil mesmo, porque vinha essas cobranças, tá? E todas as vezes que eu chegava lá, eu perguntava como é que ele estava, se ele já tinha melhorado e tudo mais. E esse relatório, esse primeiro relatório que elas me entregaram, foi no mês de abril, né, de 2024. A partir do momento em que eu peguei esse relatório com elas, eu já parti para poder procurar um neuropediatra e isso pelo SUS. Acredite vocês ou não, eu passei um ano para que meu filho fosse atendido por um neuro. E quando eu cheguei lá nesse neuro, simplesmente ele olhou, tá, para essa criança, só perguntou a idade, o meu filho não respondeu. Ele voltou para a mesa dele, prescreveu uma medicação e pediu para que eu desse essa medicação a ele. A minha pergunta foi, se ele tinha lido o relatório, algo ele teria que ter me dito. Algo ele teria que ter me passado para que eu pudesse lidar com essa questão de que as professoras falavam dessa forma, de que a minha criança nem queria se comunicar na escola. Só que eu via que não era algo de comunicação. Dentro de casa, ele super que falava. Eu perguntei a ele, doutor,
o senhor pode me dizer se meu filho tem algo? Ele olhou para minha cara e disse, eu não posso lhe dizer nem que sim e nem que não. Então, a partir desse momento, eu nem quis mais que ele atendesse. Até a consulta terminou aí. Que ele prescreveu essa medicação e eu fui embora, porque eu acredito que ele deveria me orientar melhor, né? Na verdade, me orientar melhor não, me orientar, para que a gente fizesse um acompanhamento, para que a gente realmente descobrisse o que é que meu filho teria e tudo mais, e isso não foi feito. Então, essa questão eu levei para essa situação, eu levei para a escola, comuniquei a eles que, né, o que tinha ocorrido, eu tinha levado para o neuro, mas que ele tinha me prescrito uma medicação para eu dar ao meu filho e eu não dei essa medicação, tá? Até porque eu não sabia para que era aquela medicação. Depois foi que eu fui pesquisar a medicação e não tinha nada a ver, tá? E tudo isso foi passado para a escola. Os meses foi passando e o meu filho continuava da mesma forma, até que um dia eu recebi uma mensagem de que eu não teria que levar o meu filho para a escola porque a professora dele iria faltar e não teria ninguém para poder tomar conta. Ou seja, não teria nenhum auxiliar, né? As outras crianças da salinha dele poderiam ficar e tal, mas ele não iria porque não tinha ninguém para poder tomar conta. E aí eu falei, não, tudo bem, só que a conversa foi se estendendo e até o momento em que eu falei, em que uma delas falou, que eu não sei quem foi que me respondeu na época, e me disse que meu filho estava sendo um risco para as outras crianças. E eu queria saber qual era esse risco. Na verdade, nessa época eu fiquei muito chateada com essa conversa, né? E depois meio que eu até entendi o que foi falado. Que naquele momento em que meu filho se jogava no chão e ficava bravo, ele poderia pegar um brinquedo ou qualquer outro objeto e jogar e esse objeto agarrar em outra criança. E eu trouxe esse vídeo com uma forma até de me ajudar, né? Ou até ajudar alguém aí do outro lado com esse desabafo, porque são coisas assim que eu acredito que tem várias pessoas, várias mães que estejam passando por esse mesmo problema, por esse mesmo processo, tá? De ter aí que enfrentar o SUS, né? E ficar aguardando por tanto tempo, por questões mesmo financeiras, porque a minha espera pelo SUS, que foi de um ano, né? Quando me pediram da primeira vez para que eu levasse no neuro, me pediram em abril e a consulta só veio chegar em novembro. Foi quando eu consegui levar ele pelo SUS e mesmo assim eu saí de lá sem resposta nenhuma, até porque eu não esperava nem que ele me desse algum diagnóstico, porque eu acredito que uma primeira consulta, eu não sei, não sou especialista nisso, mas eu não sei se numa primeira consulta se ele poderia me dizer alguma coisa. Mas ele, como, né, um profissional, ele talvez teria que ter até me confortado, né? Falar algo. Mãe, eu não tenho como te falar aqui agora, mas a gente vai fazer um acompanhamento, tá? Pra gente ver o que é que a Adriel tem. E se ele tiver algo, a gente vai cuidar, né? A gente vai, porque eu não sei o que ele tem, mas se ele tivesse, se eu tivesse tido algum diagnóstico, lógico que eu iria tomar todas as providências para que o meu filho tivesse, sabe, o melhor com as condições que eu posso, sabe? Então, eu como mãe, eu fiquei realmente frustrada, eu fiquei chateada e eu ainda tô aí nessa busca de levar ele para um neuro. Não tenho diagnóstico nenhum. Eu não posso dizer o que é que o meu filho tem, tá? E eu tô aqui, né, fazendo esse desabafo mesmo para vocês, porque eu acredito que tem muitas mães que estejam passando por esse mesmo problema. E se você não é inscrito no canal, que você possa se inscrever no canal, tá bom? Deixe o like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e possa entregar para mais pessoas, para mais mães que também tá aí nessa jornada, tá bom? Meu muito obrigado, você importa para mim e até o próximo vídeo.